O desafio foi grande, foi e é, porque a luta continua, tanto a luta contra a corrupção não, continua, e acredito que mesmo quando algum dia o Presidente da República for outra entidade, muito difícil será retornar ao passado. Portanto, uma vez iniciado, eu creio que todos vão dar continuidade, talvez num outro estilo, numa outra forma, mas praticamente já será impossível voltarmos à situação anterior de impunidade. O desafio foi grande, como diz, portanto, acabamos por tocar em pessoas muito poderosas, que têm poder, sobretudo poder financeiro, como se diz, o dinheiro compra muita coisa, compra consciências, com os valores da corrupção alimentou-se muita gente, portanto, muitos se beneficiaram deste processo de corrupção que o nosso país viveu durante muitos anos e vive de alguma forma ainda. Não podemos considerar que a luta está terminada, não. Ainda existe corrupção em menor dimensão, as pessoas não estão tão livres de a praticar, uma vez que sabem que hoje não existe impunidade, portanto, se as pessoas são descobertas, têm que prestar contas à justiça. O desafio é grande. Eu poderia ter optado por ficar numa posição cômoda de dar continuidade à situação que encontrei, mas creio que, se assim o fizesse, teria prestado muito mau serviço ao país. Uma vez que os dinheiros da corrupção serviriam para o desenvolvimento do país e os recursos são sempre escassos, portanto, por muita riqueza que um país tem, os recursos são sempre escassos, sobretudo para atender a questões de ordem social, educação, saúde, para investir nas infraestruturas. O dinheiro nunca é suficiente. Veja que com os dinheiros recuperados, ativos recuperados, financeiros e não só, nós conseguimos arrancar com o plano integrado de intervenção dos municípios num valor de 2 mil milhões de dólares, e com esses recursos temos vindo a fazer importantes investimentos nos municípios, dar uma outra vida aos municípios, e dos ativos imobiliários que foram recuperados, portanto, hoje, esses ativos que até nem estavam ao serviço da sociedade, do país, hoje estão ao serviço do país. Caso concreto das 3 fábricas têxteis, a de Luanda, a do Dondo e a de Benguela, portanto, um investimento de bilhões de dólares, cujo financiamento ainda estamos a pagar ao Japão, portanto, é de uma linha do Japão. Hoje está ao serviço do país, está a dar emprego, está a produzir os tecidos. Temos o caso do Hotel Intercontinental, uma infraestrutura daquela dimensão que esteve há anos parada porque aqueles que se embarcaram desse mesmo bem sentiram que não estavam à vontade para ir avante com o projeto, e então pararam. Mas felizmente conseguimos recuperar e hoje está ao serviço da hotelaria e do turismo. É evidente que essa coragem tem as suas consequências. Há quem interpretasse mesmo como que eu tivesse criado uma divisão no seio do partido. Não é isso que aconteceu, porque não se pode aceitar que as pessoas que estão envolvidas na corrupção representam uma fatia grande dentro do partido, não representam. Há quem visse nisso mesmo, nessa luta contra a corrupção, a derrota previsível do MPLA. Isso também não aconteceu, conforme constatamos. Portanto, o MPLA venceu as eleições e vamos continuar.
O que me motivou foi a necessidade, em primeiro lugar, a necessidade de fazer justiça. Vi essa necessidade e, em segundo lugar, a necessidade de reparar a imagem que Angola tinha, a má imagem que Angola tinha junto da comunidade internacional. Portanto, Angola era conhecida por duas questões negativas. Tanto uma, a guerra, que felizmente conseguimos parar, e faltava superar o outro aspecto negativo, que era precisamente a corrupção e a impunidade. Portanto, a guerra ficou resolvida, agora estamos pouco a pouco a resolver o problema da corrupção e da impunidade. Nós estamos a criar políticas no sentido de criar um melhor ambiente de negócios, precisamente para fortalecer o setor privado da nossa economia, uma vez que acreditamos que é no setor privado da nossa economia onde nós vamos encontrar, em definitivo, a solução para este problema que aflige o país, que é as altas taxas de desemprego. O Estado continua a dar emprego, como é óbvio, sobretudo na função pública. Nós, no setor social, educação e saúde, viemos realizando concursos públicos de admissão de quadros, de técnicos desses dois setores. Os números são altos, mas mesmo assim o emprego não pode ser encontrado apenas nesses dois setores. Isso não resolve, ajuda, mas não resolve. Reduz de alguma forma o índice de desemprego, mas não resolve. O Estado tem o chamado Programa de Apoio e Promoção à Empregabilidade, o PAP, o vulgo PAP, que visa, portanto, conseguir emprego para os jovens, sobretudo ajudar na criação do autoemprego. Mas não é tudo. As grandes obras públicas, sobretudo a de construção de grandes infraestruturas, escolas, hospitais, barragens hidroelétricas, caminhos de ferro, bairros residenciais, que nós chamamos de centralidades e outras, também criam emprego. Mas é um emprego que é provisório, é temporário. Portanto, enquanto essas infraestruturas estiverem em construção, durante 2, 3 anos, 4, os jovens têm emprego aí, encontram emprego. Depois disso, o número reduz consideravelmente, uma vez que só terá emprego nessa infraestrutura construída quem tiver que operar essas mesmas infraestruturas. Portanto, a solução é haver cada vez mais empresas do setor privado, mais fábricas, mais indústria. Precisamos de industrializar o país, mas quem faz as indústrias é o setor privado. Outra forma de contribuirmos para a redução do desemprego é atrair o investimento direto estrangeiro. Portanto, com o investimento direto estrangeiro, vamos, por um lado, diversificar a economia, por outro lado, consequentemente, também dar emprego.